Olá, sejam bem-vindos a mais este canal da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. Eu sou Ragélia Canavati, presidente da CDT. E eu sou Clícia Alves, vice-presidente da CDT. E nós estaremos com vocês apresentando o CDT Cast, o podcast da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. E neste segundo episódio do CDT Cast, nós estaremos aqui debatendo sobre um tema de suma importância para todos nós contribuintes, viu? É reforma tributária. Então, para falar sobre esse tema, reforma tributária, Clícia, quem são os nossos convidados de hoje? E para esse bate-papo super descontraído, além de didático, aqui temos os nossos convidados. A doutora Mônica Lucena, que é advogada especialista em Direito Tributário, diretora-geral de Subcomissões de Trabalho da CDT e membro efetivo da CDT. A doutora Márcia Regina, que é contadora, especialista em Direito Tributário, membro consultivo da CDT. Dr. Eduardo Bianchi, que é advogado, contador e especialista em Direito Tributário, membro efetivo da CDT. O Dr. Alcinei Januário de Souza, administrador, bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário e membro consultivo da CDT. E o Dr. Douglas Canavati, que é contador, administrador, bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário e membro consultivo da CDT. E para começarmos os nossos debates aqui sobre reforma tributária, antes de tudo, é necessário mencionar que o tema ficou parado um tempinho, só que agora tomou uma proporção, ganhou os noticiários e agora é pauta registrada e carimbada de muitos grupos, principalmente os grupos de WhatsApp, entre advogados, contadores, economistas e a própria sociedade, que voltou seus olhos à importância desse tema. Tem alguns projetos de reforma, versando sobre esse tema, e aqui a gente traz o conhecimento de todos sobre a PEC, o projeto de emenda à Constituição, número 45 de 2019, que tem origem da Câmara dos Deputados, e a outra proposta, 110, também de 2009, que tem a origem pelo Senado Federal, Contudo, também existe, gente, um movimento denominado Simplifica Já, que também se discute reforma tributária, e agora, recentemente, a gente pôde conhecer a primeira fase da proposta do governo federal. Então, para ocorrer esse debate e essa discussão em relação sobre o tema, foi criada a chamada Comissão Especial Mista, já que existem dois projetos de emenda à Constituição, tanto do Senado quanto da Câmara, e essa comissão mista está encarregada de analisar todas as propostas relacionadas à reforma tributária. E ocorreu uma reunião pela primeira vez da Comissão Especial Mista no Congresso, que recebeu, então, o projeto do governo, e essa reunião foi agora, na última quarta-feira do dia 5 de agosto. Então, na oportunidade, gente, o presidente da Câmara, o doutor Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Dr. Daniel Alcolumbre, eles já declararam que pretendem sim aprovar a medida até o final do ano. Agora, entretanto, existe muita coisa a se discutir. Primeiro que o projeto de lei enviado pelo governo no último dia 21 de julho, ele vai ser analisado em paralelo
a essas outras duas propostas de emenda à Constituição, a chamada 45 e a 110 aqui, que nós já comentamos, né? Então, esse projeto que foi protocolado pelo governo, ele vem sendo muito criticado porque ele apresenta uma possibilidade de aumento de carga tributária, com consequente elevação de preços no setor de serviços. Hoje é o conhecido que possui um maior número no Brasil todo, né? E é possível também, ele demonstra esse projeto de lei, um tratamento mais brando ao setor bancário, que pagaria uma alíquota bem menor do que 12%, né? O projeto de lei 3887, de 2020, que é, então, a primeira parte da proposta do governo relacionada à reforma tributária, ele foi apresentado pelo ministro Paulo Guedes. Então, o ministro, ele propõe a unificação de 2 tributos federais, e aqui a gente está falando da as contribuições para a Seguridade Social, que é o PIS/PASEP, e a COFINS, em um único. E esse único seria justamente uma contribuição, denominada Contribuição sobre Bens e Serviços, que teria uma alíquota geral de 12% em um regime não cumulativo, como prevê a nossa Constituição, relacionada aos novos tributos, né? Então, nessa criação da contribuição sobre os bens e serviços, ela sendo pelo regime não cumulativo, significa que a cada etapa de uma cadeia produtiva estaria gerando um crédito que pode ser compensado na etapa posterior. Importante aqui eu também registro que a tributação do PIS e COFINS ela é bastante complexa. Só para que vocês tenham uma ideia, existem aproximadamente 2.000 páginas de legislação somente tratando de PIS e COFINS. Além, é claro, de demandas no judiciário sobre teses tributárias de irregularidades em relação à tributação do PIS e COFINS e outros impostos, tá? Mas isso aqui é o que gera um alto custo na conformidade, que são, é claro, aqueles grandes departamentos de contabilidade que algumas empresas eles precisam manter até para entender como é que funciona e como é que consegue operacionalizar duas contribuições muito complexas. Importante aqui destacar também é que, de uma forma geral, gente, a proposta de substituir o PIS e a COFINS por um tributo mais simples e transparente, ele é apontado como um ponto positivo no projeto de lei. Agora, o modelo de imposto sobre valor agregado, que no caso seria a CBS, a contribuição sobre os bens e serviços, ele se inspira numa ampla experiência internacional com o IVA, por exemplo, né? Já as duas PECs que tramitam no Congresso, tanto a 110 quanto a 45, elas estão focadas em reformar os impostos e tributos, na verdade, sobre os bens e serviços. Agora, já que a gente está falando de projeto de lei composto e apresentado pelo governo na sua primeira fase, e aqui a gente já relaciona que é a criação justamente da CBS, a contribuição sobre os bens e serviços, eu convido a doutora Mônica Lucena para tecer comentários e já aproveito para lhe fazer uma pergunta, viu, doutora? A gente sabe que o sistema tributário nacional é extremamente complexo e é considerado um dos mais difíceis de operacionalizar do mundo, quando se compara a outros países. Qual a sua opinião em relação à proposta do governo na sua primeira parte, que seria, é claro, a criação da CBS com uma alíquota de 12%, enquanto está previsto para apresentar outras fases de criação, como, por exemplo, imposto seletivo, que substitui o IPI, tornando tributável os dividendos e reduzindo as deduções do imposto de renda, saúde e educação, e, por fim, a criação do tributo digital.
pensando em desonerar a folha de pagamento. Amazonas, doutora Ragélia Canavati, por este convite e dizer que é uma honra debater com vocês, pessoas ilustres dessa comissão, tema tão importante na atualidade que é a reforma tributária, que tem a ver com o desenvolvimento do país e seus cidadãos. Primeiramente, tecendo um comentário sobre o que ela introduziu, é importante saber por que precisamos de uma reforma. Justamente por esta complexidade. Nós temos um sistema tributário que é uma malha complexa e cara, que constitui um conjunto imenso de regras que, de uma forma geral, acaba prejudicando o país. Como? O brasileiro, sem saber, muitas vezes ele paga uma alíquota muito maior do que ele enxerga. Além das concorrências desleais entre as empresas, né, e o tempo médio que se gasta com o processo de execução fiscal, como veremos a seguir. A CBS, se criada, ela vai unificar a legislação de duas contribuições complexas, PIS e o COFINS, que causa hoje muita dúvida, pois ambas incidem pela mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador. Então, além de possuírem dois distintos regimes de apuração, que é o cumulativo e o não cumulativo, unificar essas duas legislações já seria um grande avanço, porque iria reduzir consideravelmente as horas empregadas para o cumprimento das apurações destas contribuições, que hoje no Brasil é de aproximadamente 1.500 horas ano. Aproveitando essas horas anos, eu fiz uns cálculos aqui rápido. Se a gente dividir 1.500 horas, né, por 24 horas que tem o dia, nós teremos 62 dias, que dá aproximadamente 2 meses, que não é pouco. Mas temos que considerar que nós não trabalhamos 24 horas por dia, temos que considerar o tempo útil de trabalho de um dia, que são 8 horas. Logo, se a gente divide por 8 horas, nós teremos 187 dias, o que corresponde praticamente um semestre. Contudo, existe um reflexo que é a elevação dessa carga tributária. Pois para as empresas que hoje estão no regime de apuração do PIS e COFINS cumulativo, elas recolhem 3,65%, enquanto que as empresas do regime de apuração não cumulativo que há crédito a ser apurado, como falou a doutora Ragélia inicialmente, elas recolhem 9,25%. Com a criação da CBS, elas estariam recolhendo, que seria uma alíquota única no total, 12%. Então, logo, se vê uma elevação dessa carga tributária. Enquanto que para as instituições bancárias estaria com uma alíquota de 5,8%, com a fundamentação de que não haveria acreditação da CBS, ou seja, da contribuição sobre bens e serviços. Porém, o setor mais prejudicado com a criação da CBS seria o de serviços, que hoje é o que mais emprega no Brasil. Por exemplo, para nós advogados, estaria incidindo uma alíquota de 25%, ou seja, muitíssimo mais caro do que se paga hoje, porque se considerar o ISS, que o teto é 5%, 25% seriam 5 vezes mais. Obrigada, doutora Mônica, pela excelente explanação sobre o assunto. Sim, sabemos que a reforma tributária visa garantir a melhor distribuição da carga tributária, redução da complexidade e, consequentemente, a redução das obrigações acessórias, como foi muito bem elucidado pela doutora Ragélia e pela doutora Mônica. A PEC 45 propõe a substituição de 5 tributos: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, transformando todos esses em um único, que é o IBS. A PEC 110 substitui 9 tributos: IPI, IOF, PIS, COFINS, CSLL, CID Combustíveis, Salário Educação, ICMS e ISS, transformando em IBS mais o IS.
A proposta do governo substitui apenas em sua primeira fase o PIS e a COFINS, pela contribuição sobre bens e serviços, que é o CBS. Porém, sabemos que esses tributos, apesar da complexidade, possuem a garantia de benefícios e isenções fiscais em determinados casos. Dessa forma, convido o Dr. Eduardo Bianchi para nos indicar como fica a questão da concessão de benefícios fiscais no que tange às propostas de reforma tributária. Obrigado pelo convite. Fico bastante lisonjeado por estar participando junto com colegas que estudam direito tributário e tem como norte levar a educação fiscal para que ela desça do patamar elitizado e todo o povo tenha algum conhecimento para saber como agir nessa situação toda. Tá? Respondendo o que a doutora Clícia perguntou, nós temos que entender que a PEC 110 autoriza a concessão de benefícios fiscais, certo? Por lei complementar, nas operações com alimentos, inclusive os destinados ao consumo animal, medicamentos, transporte público coletivo de passageiros urbano e de caráter urbano também, bens do ativo imobilizado, saneamento básico e educação infantil, ensino fundamental médio e superior e educação profissional. Essa é a PEC do Senado. Já a PEC 45, que é a PEC da Câmara, ela não permite a concessão de benefícios fiscais. Observa, ambos os textos, tanto da 45 como da 110, prevêem a possibilidade de devolução do imposto recolhido para contribuintes de baixa renda, nos termos de lei complementar. Já que estamos falando dessa reforma tributária e nós, como membros da CDT da OAB do Amazonas, temos que também nos preocupar ou fazer uma avaliação do impacto da reforma na Zona Franca de Manaus. Por exemplo, a primeira etapa da proposta do governo, transformando PIS/COFINS em CBS, com a alíquota única de 12% para toda a cadeia produtiva, pode afetar a competitividade por interferir diretamente nos incentivos fiscais concedidos neste modelo. E já falando de incentivos fiscais, que são uma maneira de atrair investidores para a nossa região, para o nosso país, eu faço a seguinte colocação e já pedindo para a doutora Márcia, que é contadora e está à frente de comissões lá no Conselho Regional de Contabilidade, sobre o seguinte: após a pandemia, todos os países e empresas, leia-se, investidores, estarão em busca de mercado numa concorrência acirrada para recuperarem-se, conquistando mercados em potencial e salvar suas pátrias, porque eles querem mostrar para a sua pátria o potencial que eles têm e serem bem vistos. Portanto, eu faço a pergunta à doutora Márcia. Hoje, como a senhora vê o Brasil, que depende de investimentos estrangeiros, e se é um mercado atrativo para esses investidores? Apresentação. Primeiramente, eu gostaria de falar, de agradecer
por estar fazendo parte dessa comissão, participando desse projeto. Me sinto muito honrada em estar aqui hoje com todos vocês. Em resposta à sua pergunta, esse é um ponto importante. O Brasil atual, com esse sistema tributário complexo e cansativo, do ponto de vista do tempo que se perde com as obrigações acessórias, não há possibilidades para atrair os investidores estrangeiros e ainda terão investidores nacionais buscando melhores mercados. Daí a urgência do Brasil implantar a reforma tributária. Desde quando foram apresentadas a PEC 45 de 2019 da Câmara e a PEC 110 do Senado, que trabalham com a IVA nacional, já há muitos pedidos de exceções e alterações pelos estados e municípios, o que certamente serão obstáculos para uma aprovação com a urgência que o Brasil necessita. Eu acredito que o melhor para o Brasil, no momento, seja a implantação do IVA federal. E assim os estados e municípios poderão avaliar os resultados sem deixar de falar que, para os investidores estrangeiros, certamente terão mais segurança em buscar o nosso mercado. Contudo, é importante mencionar que quando pensamos em reforma tributária, logo pensamos em desoneração da carga tributária, onde as obrigações se tornam excessivas. Um estudo recente nos trouxe a informação de que os empresários levam 153 dias no ano para cumprir todas as obrigações acessórias tributárias. O movimento Simplifica Já vem trazendo a necessidade. Primeiramente, eu gostaria de falar, de agradecer por estar fazendo parte dessa comissão, participando desse projeto. Me sinto muito honrada em estar aqui hoje com todos vocês. Em resposta à sua pergunta, esse é um ponto importante. O Brasil atual, com esse sistema tributário complexo e cansativo, do ponto de vista do tempo que se perde com as obrigações acessórias, não há possibilidades para atrair os investidores estrangeiros e ainda terão investidores nacionais buscando melhores mercados. Daí a urgência do Brasil implantar a reforma tributária. Desde quando foram apresentadas a PEC 45 de 2019 da Câmara e a PEC 110 do Senado, que trabalham com a IVA nacional, já há muitos pedidos de exceções e alterações pelos estados e municípios, o que certamente serão obstáculos para uma aprovação com a urgência que o Brasil necessita. Eu acredito que o melhor para o Brasil, no momento, seja a implantação do IVA federal. E assim os estados e municípios poderão avaliar os resultados sem deixar de falar que, para os investidores estrangeiros, certamente terão mais segurança em buscar o nosso mercado. Contudo, é importante mencionar que quando pensamos em reforma tributária, logo pensamos em desoneração da carga tributária, onde as obrigações se tornam excessivas. Pensamos em reforma tributária, logo pensamos em desoneração da carga tributária, onde as obrigações se tornam excessivas. Um estudo recente nos trouxe a informação de que os empresários levam 1.500 horas para cumprir todas as obrigações acessórias tributárias.
O movimento Simplifica Já vem trazendo a necessidade da reforma tributária no sentido da desoneração de obrigações tributárias, uma vez que o contribuinte hoje é onerado muito mais com a penalidade em relação ao descumprimento das obrigações acessórias do que propriamente as obrigações principais. E para comentar sobre esse projeto de reforma tributária, convido o Dr. Alcinei Januário para nos ajudar com os trabalhos desse debate. Boa noite a todos. Eu agradeço aí o convite da presidente da comissão, doutora Ragélia. Cumprimento aos colegas que estão presentes aqui, né? E vamos dar prosseguimento aqui. Tendo em vista que nós somos um dos 10 países piores para se pagar impostos, partindo dessa premissa, não há dúvida de quanto a necessidade de uma reforma tributária. Sabemos que hoje temos 27 unidades federativas, sendo 26 estados e Distrito Federal. Temos também 5.570 municípios, todos com suas próprias normas a respeito de alguns tributos. Como já foi citado pela doutora Márcia, nós temos aí, além da PEC 45 e da PEC 110, o movimento Simplifica Já. É um movimento que surgiu através de associações com sua principal demanda a simplificação das obrigações tributárias acessórias, pois sabemos que para cumprir as obrigações acessórias, o contribuinte leva em torno de 1.500 horas-anos, como já citado anteriormente pelos colegas. O Simplifica, esse movimento, ele vem tentar reduzir todo esse desgaste para o contribuinte. No movimento Simplifica Já, observa-se algumas primícias citadas por quem encabeça esse movimento, que nós podemos citar aí, é um denominador comum dos interesses dos diversos atores envolvidos, melhorias imediatas para os contribuintes, a reforma tem que ser feita na perspectiva do contribuinte, o contribuinte quer somente saber onde, como e quando e o que pagar, reforma progressiva e modular, transição com respeito ao ritmo político e econômico, equilíbrio entre simplificação, manutenção da carga tributária e do pacto federativo, uso intensivo da tecnologia para automatização e simplificação da relação fisco-contribuinte. E aqui eu gostaria de tecer um comentário a respeito desse ponto, porque durante a pandemia nós podemos contemplar um uso da tecnologia muito intensivo, muito intenso por parte de todos os órgãos de tributação, de órgãos em geral, porque foi a necessidade de usar essa tecnologia para manter essa relação entre fisco e contribuinte. Administração tributária integrada, moderna, eficiente e cidadã. Manutenção da Zona Franca de Manaus. Algumas soluções que não demandam junção do ICMS e do ISS. ICMS no destino. Atenção, rapidamente, dos ouvintes, para os benefícios fiscais tratados na reforma da Previdência. Como já foi falado pelos colegas, tanto a PEC 45, como a PEC 110, como o movimento Simplifica Já, eles vedam qualquer tipo de benefício fiscais, exceto alguns que foram citados já pelo Dr. Bianchi, né, da PEC 110. E nós vemos a necessidade, tendo o Brasil como um país de dimensões continentais, desses benefícios, eles não podem ser cortados, né? A partir do momento que você corta um benefício de desenvolvimento, você está ferindo o pacto
pacto federativo, né? Então, a partir do momento que nós não podemos tratar a reforma tributária, ela não pode tratar o norte como o sul, nem o nordeste como o sudeste, porque cada ente federativo ele tem uma peculiaridade devido às dimensões continentais do Brasil. Aqui para nós, como já foi citado por alguns colegas, aqui no Amazonas, nós temos a Zona Franca de Manaus. Então, tão complexo o sistema tributário nacional que nós temos que estar atento a todos esse desenrolar dessas PECs para que nós não percamos incentivos para a nossa região. Eu trouxe aqui também a complexidade do sistema tributário nacional para que vocês tenham uma noção que para emitir uma nota fiscal, um contribuinte ele precisa atender a mais de 18 campos nessa nota. Caso ele preencha um campo errado, ele vai onerar a cadeia tributária dele, né? Nós temos também, mais um exemplo aqui dessa oneração, é o E-Social. Quando foi criado o E-Social, ele foi criado para acompanhar, fiscalizar aquele contribuinte que registrava os funcionários em carteira. Só que esse programa, ele não se comunicava direto com a Receita Federal. Daí um embaraço para o contribuinte, porque o contribuinte ele tinha que muitas vezes ficar tentando alimentar esse sistema. E daí ele tinha que fazer duas coisas, como o E-Social e o SPED, né? Que hoje nós temos o SPED, tem a escrituração fiscal sobre contribuições, temos a escrituração na detenção de tributos na fonte, tem a escrituração contábil, tem a escrituração fiscal. Então, o contribuinte ele tinha que fazer essas duas funções, esses dois trabalhos. E nós vamos ver que, de repente, quando o contribuinte ele está se adequando, se familiarizando com o E-Social, vem uma portaria e torna aquele programa obsoleto. Então, você vê aí a complexidade do contribuinte diante de uma reforma tributária que está vindo e que tem que ser percebido todos esses pontos para que, de forma eficaz, essa reforma tributária ela proporcione a melhoria imediata ao contribuinte. Contudo, não podemos deixar de frisar o momento pelo qual estamos passando. Muitas empresas tiveram que fechar as portas por conta da pandemia de Covid-19. Muitos outros contribuintes, pessoas físicas, perderam seus empregos. E para comentar sobre reforma tributária e o nosso atual momento, convido o Dr. Douglas Madeira para tecer comentários. Dr. Douglas, é o momento ideal para a reforma tributária? Boa noite, doutor Cinei, boa noite, colegas. Segundo divulgado no último dia 30 de julho de 2020, o governo central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, registrou déficit primário de 417 bilhões no primeiro semestre de 2020, o pior resultado em mais de 20 anos. Apenas em julho, o rombo foi de 194 bilhões, ante déficit de 11 bilhões de um ano antes. Em 12 meses, o déficit primário chegou a 483 bilhões, o que representa, nobres colegas, 6,71% do produto interno bruto do país. Neste compasso, é importante reconhecer que todos os contribuintes passaram e estão passando por uma crise financeira oriunda da pandemia do Covid-19, pois existe uma queda de receita e não podemos deixar de frisar que este mesmo contribuinte não tem condições de arcar com uma elevação da carga tributária. Diante disso, o que recomenda, diante do atual cenário econômico do Brasil, é que seria necessário, antes de se discutir sobre reforma tributária, que o governo central realizasse um corte nas despesas para buscar equilibrar contas com a arrecadação atual. Esta é a nossa modesta opinião.
Muito bem colocadas as palavras tanto da doutora Mônica quanto do doutor Bianchi, seguida pela doutora Márcia, doutor Alcinei e o doutor Douglas. E para encerrar esse bate-papo tributário, já aproveitando que estamos falando, fazendo parte desse ciclo de debates que tem como objetivo construir e compartilhar conteúdo sobre reforma tributária, eu convido os mesmos colegas, os nobres colegas que aqui estão, doutora Clícia, doutora Mônica, doutor Bianchi, doutor Alcinei e doutor Douglas, para, enfim, aqui já realizar e demonstrar as suas conclusões finais. Sobre o assunto aqui discutido, é imprescindível que os estudos sobre a reforma tributária sejam intensificados pelos profissionais da área, para que possamos fazer com que essa reforma do sistema tributário seja de fato uma reforma que traga simplicidade, transparência, equilíbrio para que as desigualdades sejam reduzidas, tornando o sistema mais justo e, consequentemente, estimular o crescimento econômico e desenvolvimento do país. Dominando todo esse cenário, os pontos positivos e negativos das propostas em pauta, bem como estudando a possibilidade de alterações e novas propostas, cabe a nós tornar tudo isso mais simples ainda e tornar essa discussão clara e ao alcance de toda a população, para que todos saibam e entendam o que está sendo discutido, pois esse é um assunto que impacta fortemente a vida de cada cidadão. Doutora Mônica, por favor, pode fazer suas conclusões finais. Voltando aqui ao tema para encerrar essa fala, gostaria de dizer que a reforma tributária hoje ela é também chamada a reforma sobre redução de desigualdades. Isso porque a população mais pobre paga proporcionalmente mais impostos que os ricos, configurando um sistema tributário regressivo. E a demora em avançar esses temas de importância da população brasileira é justamente porque a nossa carga tributária ela incide majoritariamente sobre o consumo, ou seja, está embutido nos preços dos produtos que adquirimos em tudo que consumimos diariamente, absolutamente tudo. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, anualmente se recolhe 49% de todo o total de imposto só sobre o consumo. Ou seja, temos muitos impostos, mas de todos, juntando todos, 49% é sobre o consumo, que de forma embutida leva a falsa ilusão de que não está se pagando imposto. Mas está, e é nesse ponto que eu digo que os brasileiros enxergam menos do que pagam. Nos países desenvolvidos que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, essa tributação sobre o consumo ela é em média de 32%. Portanto, é importante lembrar que na hora de comparar as propostas atuais com outros países desenvolvidos, levar em conta que as condições sociais e de vida dos outros países são diferentes do Brasil. Esse modelo dessa carga alta sobre o consumo, ela onera demais a classe com menores rendimentos, porque é a classe que gasta a maior fatia do seu orçamento com o consumo. Lógico, as pessoas precisam comer. E isso é uma questão de suma importância que deve ser considerada no atual debate sobre reforma tributária. No Brasil, essa regressividade tributária aprofunda muito esses problemas estruturais da nossa sociedade. Por quê? Porque existe uma concentração de renda e desigualdades. Neste caso, ao avaliarmos as propostas, debatemos e precisam realmente serem exauridas, é preciso um olhar criterioso para superar essa contradição e, dessa forma, reorientar a base do nosso sistema tributário, dando maior ênfase aos impostos diretos que estão associados à renda e ao patrimônio que as pessoas possuem. Desta forma, o nosso sistema ele deixaria de ser regressivo e tornaria
tornaria-se um sistema mais progressivo. Todas as propostas até agora, ela visa simplificar. Simplificar é preciso, mas vislumbrando uma sociedade mais justa, com menos desigualdades sociais e, preferencialmente, menos impostos, que não vai acontecer, tá? É só um sonho. E aqui encerro minha fala, mas esse debate está longe de acabar, porque ainda há muito que se discutir, até porque estamos vivendo tempos difíceis com essa pandemia, e por isso mais um motivo para ampliar esses debates, levando em conta o amanhã, o futuro, e não a crise de hoje. E quero deixar aqui meu muito obrigada a todos os presentes, doutora Ragélia, doutora Clícia, doutora Bianchi, doutor Bianchi, doutora Márcia, doutor Cinei, doutor Douglas, e a todos os ouvintes. Eu, o Bianchi, só tenho a agradecer, porque aprendo muito quando estamos trabalhando um tema e todos estudando e todos buscando esclarecimentos. Eu chamo a atenção para quem está nos ouvindo, não apenas para quem é do direito, mas todo e qualquer cidadão, porque são e serão influenciados pelas decisões que forem tomadas. Muitos pensam, até como a doutora Mônica chamou a atenção, muitos pensam que, havendo a reforma, haverá uma redução de impostos. A gente sabe que isso não vai acontecer. Até porque, nas palavras do governo, do próprio Paulo Guedes, eles têm que fazer uma reforma sem diminuir a arrecadação. Portanto, a reforma vai ser mais na área burocrática do que na parte financeira. Isso está claro. Nós temos que ter condições com essa reforma, porque o Brasil, implantando a reforma tributária, passa a ser igual, falando em sistema tributário, aos demais países, porque o nosso sistema é diferente e é arcaico. Então, o IBS, o CBS são o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que é o que todos os países adotam. Na hora que esses países, na hora que os investidores observar essa mudança aqui, que não terão mais aquela complexidade burocrática, certamente já estaremos lá na lista dos países que estará em condições de atrair grandes investimentos. Agradeço o convite, agradeço a doutora Ragélia, doutora Clícia, doutora Mônica, doutora Márcia, doutor Alcinei, doutor Douglas, com quem convivemos muito e aprendemos uns com os outros. E temos a oportunidade aqui de repassar um pouco desse conhecimento para um público que necessita disso. Obrigado. Como todos falaram, eu agradeço a oportunidade também de estar aqui compartilhando esse momento com cada um de vocês. O tema da reforma tributária ainda deve ser amplamente debatido em todas as áreas, tendo em vista os princípios constitucionais, os equilíbrios das contas públicas, visando atrair investimento para desenvolver o país através desta reforma. Tendo em vista que o que nós explanamos, o que nós debatemos aqui, é só a ponta do iceberg. Nós temos muito e muito mais a debater, muito e muito mais a discutir para que essa reforma da Previdência verdadeiramente
traga o desenvolvimento, traga melhores condições, tanto para o contribuinte do nosso país. Eu agradeço aqui e passo a palavra ao Dr. Douglas. Obrigado, doutor Sinei. Seria extremamente necessário e urgente realizar alterações no que tange à renda e se regularizar, por exemplo, a tabela do imposto de renda, que desde 2015 não é atualizada, já iria contribuir muito com a questão da excessiva carga sobre o consumo. Eu queria também agradecer aos nobres colegas da CDT e a OAB Amazonas, na presidência do Dr. Marco Aurélio Choi, da doutora Grace e do coordenador-geral Anderson. Obrigado a todos os colegas. Boa noite. E aqui já convido a doutora Márcia para realizar as suas conclusões finais sobre o tema reforma tributária. Obrigada, doutora Ragélia. Muito obrigada a todos pela oportunidade de estar participando, né, desta Comissão de Direito Tributário do Amazonas. Falar que esse é um assunto que foi muito bem abordado por todos os colegas, né, que participaram desse projeto, e dizer que o nosso papel é muito importante. O papel de orientar, de trazer para a sociedade as informações necessárias para que o sonho da reforma tributária seja realizado. E, mais uma vez, obrigado por tudo e até a próxima. Espero estar junto com vocês. Bom, gente, o tema reforma tributária, ele está de longe para ser um dos temas que é debatido e no mesmo debate encerrado, né? A gente sabe que a proposta do governo mesmo, ela está sendo apresentada de forma gradativa. Nós conhecemos já a primeira fase, que é justamente uma substituição da PIS e da COFINS pela CBS, que é a Contribuição Social sobre as Operações de Bens e Serviços, com uma alíquota de 12%, né, no regime não cumulativo. Já se especula e comentam que para uma segunda fase seria exatamente a substituição do IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industrializados, por um tributo seletivo, que seria aplicado sobre os bens como cigarros, bebidas e veículos, com uma alíquota muito superior, em função da sua essencialidade, né? Para uma terceira fase já se menciona e se discute bastante em relação ao imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que em relação principalmente à tributação dos dividendos, que hoje não se tributa os dividendos, mas que numa proposta, né, que poderá vir aí numa terceira fase aí pelo governo, poderá haver essa majoração e a aplicação da tributação sobre os dividendos relacionados às pessoas jurídicas, aos sócios, né? E também em relação a imposto de renda sobre pessoa física, um possível fim das deduções com a saúde e a educação para as pessoas que realizam a sua declaração do ajuste anual. Então, aí já temos aí que ficar atentos em relação a essa questão. Tem também uma quarta fase que se menciona bastante, que é justamente a desoneração da folha de salários com a criação do tributo digital, que seria para incidir sobre
todas as transações eletrônicas. Então, nesse mesmo passo que a gente verifica que a proposta do governo está sendo divulgada de forma gradativa, então todos nós estamos tendo o acesso a essas informações por partes, né? A gente tem a informação de que pela PEC 45 está sendo proposto uma extinção de 5 tributos para a criação do IBS. E o IBS, pela 45, ele tem uma estimativa de alíquota, né? Entre 20% a 25%, também havendo a instituição e a majoração do tributo federal chamado tributo seletivo, que seria sobre os cigarros e as bebidas alcoólicas. Nesse passo, né, temos também a PEC 110, que visa extinguir 9 tributos para a criação do então IBS, que é o Imposto sobre os Bens e Serviços, mais o Imposto Seletivo, que vai aí incidir sobre operações com bens e serviços de forma específica. Então, desse amparado e esse resumo que nós estamos aqui passando aqui para vocês, reforma tributária não é um tema que nós estaremos finalizando aqui com esse episódio do podcast. Com certeza nós estaremos debatendo e trazendo essas informações que são de suma importância para todos nós, a fim de contribuir com a educação fiscal de todos os contribuintes. Então aqui eu agradeço em nome da Comissão de Direito Tributário, a todos os nossos ouvintes, e já agradecendo também a toda a diretoria da OAB Amazonas, o nosso presidente Marco Aurélio de Lima Choi, nossa vice-presidente Cris Benayon e toda a diretoria. Muito obrigada, vejo vocês no próximo episódio. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do CDTcast. Agradeço em nome da Comissão de Direito Tributário todos os aqui presentes, Dr. Marco Aurélio Choi, doutora Grace Benayon, e aos nossos ouvintes que acompanham o nosso canal. Espero você no nosso próximo episódio.